Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de sempre seguir todas as orientações, ok? Hoje nós iremos fazer a correção das atividades que eu deixei na última videoaula, páginas 48 e 49. Bom, então vamos iniciar na página 48, História em Quadrinhos 3. O gênero em foco. Leia esta tira de Alexandre Beck. Para alcançar os biscoitos, preciso de uma cadeira. Para pegar os chocolates, preciso de uma escada. Mas não preciso de nada disso para alcançar as estrelas. Do que Armandinho reclama nos 2 primeiros quadrinhos da tira, então ele reclama de ser baixo e precisar de cadeira ou de escada para pegar objetos que estão em lugares altos, ok? Então, quando ele diz para alcançar, é porque ele acha ainda que é muito baixo e não consegue alcançar nada. Bom, então ele faz essa reclamação. Entre o último quadrinho da tira e o primeiro, há uma oposição criada pelos sentidos do verbo alcançar. A. Qual é o sentido do verbo alcançar no primeiro quadrinho? Então, no primeiro quadrinho, alcançar quer dizer o quê? Apanhar, tocar com as mãos, atingir. De que forma se dá o alcance das estrelas no terceiro quadrinho? Por meio da ação de avistar, abarcar com a visão, perceber, entender, ok? Então, a diferença é essa aqui de alcançar e aqui de avistar. Observe as expressões faciais de Armandinho e do sapo nos 3 quadrinhos. Que alterações você percebe? Então, nos 2 primeiros quadrinhos, o menino está com o rosto sério, como se estivesse reclamando. No terceiro quadrinho, está sorrindo, feliz. O sapo também se mostra mais feliz no último quadrinho do que nos anteriores. Olha, reparem o rosto de insatisfação de Armandinho nos 2 primeiros e no terceiro ele está sorrindo. E parece que o sapo também sorria no terceiro e não nos 2 primeiros, ok? Próxima página, 49. Observe e compare os 3 quadrinhos que compõem a tira. O que muda nos cenários de um quadrinho para o outro? No primeiro quadrinho, há a presença de uma mesa. No segundo quadrinho, há a presença de um armário. E no terceiro quadrinho, há um espaço aberto, com o céu estrelado. Tá? Então, podemos perceber isso aqui, ó, nos quadrinhos, ok? Você considera os quadrinhos de Armandinho simples ou complexos? Quanto à construção, justifique sua resposta. Bom, é uma resposta pessoal e você teria que dizer apenas se você acha simples ou complexo e dizer o porquê, tá? Então, quando fala justifique sua resposta, você tem que dizer o porquê. Em relação à resposta do livro, ele dá uma dica aqui que os quadrinhos simples, se vocês considerarem os quadrinhos simples quanto à construção, por que vocês considerariam isso? Uma vez que há pouca mudança de elementos entre um quadrinho e outro, tá? Então, eu acredito também que vocês devem ter considerado simples e não complexo. Por quê? Porque não houve uma mudança significativa de um quadrinho para o outro, ou seja, o cenário mudou. Não é isso? Aqui ele vê algo, um pote, aqui o armário, mas no terceiro é o céu aberto. Só que, vocês já repararam que em muitos quadrinhos muda totalmente a configuração de um quadrinho para o outro? E esse aqui não foi tanto, ok? Mas, mesmo assim, é uma resposta pessoal ao qual você poderia colocar simples ou complexo e justificar, tá? Dizer o porquê você acha isso. Na última videoaula, eu apresentei para vocês como se faz uma história em quadrinhos. Então, nós falamos a respeito das personagens, né? Porque quadrinhos tem que haver o quê? Personagens, não é isso? Nós falamos do primeiro e do último quadrinho em relação ao título, em relação ao nome, né, do personagem que é colocado.
o título bem chamativo, bem diferente dos textos convencionais. Falamos das etapas da produção, argumento e o esboço. O esboço é o quê? É como se fosse um rascunho, tá? Falamos do desenho e do acabamento. Não é isso? Então, hoje, e passei para vocês também a proposta de produção de texto 2. Espero que todos tenham realizado, ok? Então, hoje, turma, nós vamos iniciar aí a unidade 2, Eu no Mundo em Rede, tá? Então, nós vamos passar para a unidade 2, que se inicia na página 56. Ele fala aqui, ó, a carta. Quando eu completei 15 anos, meu compenetrado padrinho me escreveu uma carta muito, muito séria. Tinha até ponto e vírgula. Nunca fiquei tão impressionado na minha vida. Mário Quintana, poeta, excelente poeta. Muito interessante o que ele fala, né? Que ele recebeu uma carta que tinha até ponto e vírgula, né? Às vezes ele nunca tivesse tido a oportunidade de ter recebido uma carta e com todas as pontuações. Talvez por isso que ele fala aqui. Aqui, gente, na página 57, eu tenho algumas sugestões aqui de filmes, tá? Eu tenho todas essas sugestões de filmes, alguns até bem conhecidos como Náufrago, eu acho que, não sei se vocês assistiram já, A Nova Cinderela, Diário de uma Princesa, Como Perder um Homem em 10 Dias, Quanto Tempo o Tempo Tem, Quebrando a Internet, Adeus Primeiro Amor. Por que eles trazem isso? Porque se vocês tiverem interesse, é bacana vocês assistirem, porque tem a ver com o conteúdo que nós vamos aprender agora, tá? Também tem sugestões de livros, tá? Tudo aqui é sugestões de livros e esses sites aqui. Bom, essa produção de texto eu vou pedir para vocês fazerem, só que ela vai estar lá no final, no slide, no PowerPoint, quando eu encerrar a aula, porque aí eu vou explicar para vocês e vou deixar mais atividades. Então, fique ligado, escreva, eu vou pedir que vocês façam, tá? Não é complicado. Peça a seus pais ou responsáveis que contem a você uma gracinha ou travessura que você tenha feito entre 1 e 3 anos de idade. Vale, por exemplo, uma situação em que você tenha tido uma frase engraçada ou perguntado algo considerado incomum para a sua idade. Ou uma situação em que você tenha desmontado um aparelho qualquer para ver o que tinha dentro. Então, você vai escrever esse texto em prosa ou em verso. O que quer dizer isso? Prosa, texto normal. E verso como se fosse um poema, uma poesia, ok? Então, quando é em prosa, é um texto normal, como um conto, tá? Como um relato, como uma carta. E verso, poesia. Então, você vai fazer isso relatando esse momento, tá? Você vai precisar, depois de fazer isso aqui, colar uma fotografia ou desenho, se você quiser. Se você quiser ilustrar, você pode fazer um desenho, né, do que você relatou, ou mesmo colar uma fotografia de quando você era pequeno, tá? Agora, essa parte aqui que não, afixe no mural da classe, porque nós não estamos em sala de aula, tá bom? E se você tiver interesse de colar uma foto ou fazer os desenhos dessa época, né, do que aconteceu, vocês podem fazer e enviar para mim também, para eu poder ver, ok? Mas podem fazer naquele bloco de redação de vocês, tá? Para depois ser encaminhado a mim, tá bom? Mas eu vou deixar lá no PowerPoint para vocês não esquecerem de fazer. Então, como aqui já foi falado, que é relatando este momento, nós vamos aprender agora um pouco mais sobre os relatos. Nós vimos esse gênero textual na unidade 5, porque na unidade 5 ele traz esse gênero sobre relatos. Lembra das irmãs Klink, que nós lemos um texto a respeito das irmãs Klink, que elas fizeram uma viagem à Antártida e resolveu fazer o relato dessa viagem. Então, o que nós aprendemos lá atrás? Que relato é o quê? É um tipo de texto, geralmente em prosa, né? É um texto que você fala o que aconteceu com você, é como ele pede aqui,
Você vai relatar o que aconteceu naquele momento. Então, o relato pessoal é um tipo de texto que você escreve o que aconteceu de algo que você queira, de algo que você acha que foi marcante para você. Exemplo, uma viagem, uma festa de aniversário, um passeio que você fez, uma festa que você foi, né? Não precisa ser a sua festa, uma festa que você foi, alguma coisa que aconteceu, pode até ser mesmo na escola, um dia na escola que você achou diferente, bacana, que você queria relatar a respeito daquilo. Então, o relato pessoal, turma, é isso. É quando você escreve alguma coisa a respeito do que aconteceu com você. Nessa linguagem, ela pode ser uma linguagem tanto formal quanto um pouco informal. O que eu quero dizer com um pouco informal? Porque você, às vezes, vai fazer ali um parágrafo com algum diálogo com uma outra pessoa, do que você conversou com a outra pessoa, e você pode, sim, colocar alguma linguagem ali informal. É claro que o texto todo em si não pode ser todo informal, ou seja, só com gírias ou só com concordâncias erradas. Mas uma coisa ou outra pode ter sim. Lembra que nós falamos sobre isso no gênero relato pessoal, lá na unidade 5? Porque as irmãs Klink, elas fazem esse relato e muitas vezes usam a linguagem do dia a dia, da oralidade mais espontânea, para relatar o que aconteceu do jeito que aconteceu. Não que você não tenha que preocupar, eu vou escrever de qualquer maneira, vou escrever de qualquer jeito. Não é isso. Você tem que preocupar sim, ter uma linguagem formal sim. Só que em alguns momentos você pode escrever sim uma linguagem mais informal. Então o relato pessoal é isso, é algo que você vai relatar sobre o que aconteceu com você, algo que você queira colocar, que foi muito marcante, que foi interessante, tá? Então você pode fazer dessa forma, numa linguagem mais espontânea, não totalmente, como eu disse, informal, escrever só gírias, isso é errado, tá? E é uma linguagem mais descontraída, sim, porque às vezes é algo até engraçado, e para ficar engraçado, você tem que usar aquele tipo de linguagem, né? Se você usar totalmente formal, não fica do jeito que você quer o seu relato. Então, o relato, você tem mais liberdade de escrever, ok? Nessa próxima página, 58, de olho no gênero, eu gostaria que vocês lessem esses textos que vêm falando sobre relatos pessoais da vida cotidiana, tá vendo? Que fala também de olho no gênero. Eu acho importante vocês lerem. Para quê? Para que vocês fiquem, mesmo já sabendo o que se trata, fiquem mais antenados, ok? Fiquem mais atentos, tenham um suporte maior, tá? E aqui fala a correspondência na história. Também eu gostaria que vocês dessem uma lida. Todos esses textos aqui são para o suporte, né? Então, relatos pessoais, diários e postagens em redes sociais, o privado e o público. Então, quando ele diz aqui relatos pessoais, diários e postagens em rede social, repara que tanto o relato, quanto o diário, quanto postagens, o que eles têm em comum? Todos eles você vai escrever alguma coisa pessoal, né, sobre você. Porque quando você diz relato pessoal, é sobre você. Diário, geralmente nós escrevemos um diário sobre o que está acontecendo conosco, né, com a gente mesmo, ok? Agora, postagens em redes sociais, você pode escrever sim do que está acontecendo, foge um pouquinho, porque você pode colocar qualquer postagem, tá? Então, eu gostaria que vocês lessem também, porque aqui vai falar de um por um, o relato pessoal, o diário, tá? E ele até fala, mais recentemente com a internet, surgiram as postagens em redes sociais, como Facebook e Instagram, e também as postagens de blogs e os blogs, ok? Então, vocês devem ficar mais antenados a isso do que a própria professora, porque eu não tenho Facebook nem Instagram. Não gosto, particularmente eu não gosto. Mas acredito que talvez vocês tenham, né? Mesmo pelo fato da idade, de gostar, né, de fazer publicações. Alguns gostam, outros não. Como eu disse, eu não gosto. Mas tem pessoas que gostam e muito, né? Isso aqui, oficina de criação, não é para vocês fazerem, tá? E no capítulo 1, aí sim, ele vai iniciar mesmo o quê? Falando a respeito do relato pessoal, o diário e o blog. Então,
Esse capítulo nós vamos estudar um por um, o relato pessoal, o diário e depois o blog. Vai iniciar com o relato pessoal, ao qual eu já estou comentando com vocês. Então, gênero em foco, eu vou ler só essa parte aqui, tá bom? O relato pessoal. Você já sonhou em viajar para um lugar distante e quase inexplorado, como o Polo Norte ou a Antártica? Pois esse sonho se tornou realidade para 3 irmãs, Laura, Tamara e Marininha, filhas do navegador Amir Klink e de Mariana Bandeira Klink. Em janeiro de 2006, acompanhadas do pai, da mãe e de alguns amigos, as 3 irmãs partiram para a Antártica. Com base em suas experiências, as irmãs escreveram o livro Férias na Antártica, do qual foi extraído o relato que você vai ler a seguir. Então, não é novidade para nós, porque, coincidentemente, tem esse relato na unidade 5 do livro de língua portuguesa, que eu dei até esse exemplo no início. Mas vocês vão ler, não é porque não é novidade que vocês não têm que ler, porque às vezes eles podem ter colocado alguma passagem aqui do livro que não colocaram lá no livro de língua portuguesa, ok? Então vocês vão ler esse relato, não deixem de ler, tá? Para responder as questões que se seguem, as quais eu vou deixar também como atividade, porque aí vão ser o quê? Interpretação de texto. Qual o texto? Do texto, de um pedaço desse relato das irmãs Klink, tá? Caça ao Tesouro. Então, pode ser, como é um livro, eles podem pegar um pedaço diferente para colocar nos livros. Por exemplo, em cada livro didático eu vou colocar um pedaço para ser estudado. Então, não deixem de ler, porque às vezes vocês vão falar assim, já li, vou direto para a interpretação. Não. Às vezes pode ser uma parte que não tenha lá na unidade 5, ok? Então, eu vou deixar para vocês também essa atividade de interpretação de texto, tá? E depois, numa próxima videoaula, eu vou corrigir as atividades e, se houver um tempo maior, eu vou explicar para vocês também a proposta de produção de texto para vocês fazerem. E depois vamos partir para o diário. Só que no primeiro momento nós vamos ficar no relato pessoal, tá? Que vocês já sabem o que é, não é uma novidade, que nós já estudamos esse gênero em língua portuguesa e estamos repetindo aqui novamente produção de texto. Isso vai acontecer muito, tá? Língua portuguesa pode interagir com produção de texto, afinal de contas, é uma matéria, interage completamente com a outra. Então, vocês não deixem de ler o texto para depois responder as questões do texto, tá? Não deixem de ler, ok? E aí, eu vou deixar, então, essa proposta, não a que vem depois da interpretação de texto. Primeiro, eu vou deixar essa proposta da página 57. Eu já li, já expliquei o que é para fazer, né? Não preciso ler novamente. Então, vocês vão fazer essa proposta e vão fazer a atividade de interpretação das páginas 61, 62 e 63, ok? Bom, eu termino por aqui e lembre-se, juntos no caminho certo.